Meus amigos, 12h01. Começamos agora o programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV. E já prontos, né? Hoje, uma quarta-feira, dia 30, meio da semana. As coisas vão passando depressa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então vamos embora trabalhando. Mas começamos com frases. Frases que esquentam, né? E nos dão um mote para falar sobre alguma coisa. Por exemplo, uma vem de um deputado do PR, do Distrito Federal, que é o deputado Ronaldo Fonseca, sobre a vergonha de ser parlamentar no Brasil. Ele disse: nós chegamos ao fundo do poço. Os parlamentares estão achando que se chegou ao fundo do poço. Mas isso não é de agora, não. Eu me lembro que quando eu era uma parlamentar, quando eu era deputada federal, eu entrava no avião com um bottom de deputada. Andava em Brasília, no Congresso, com um bottom de deputada. Se saísse do Congresso, fosse almoçar em algum lugar com as pessoas, eu não tirava o bottom do Congresso. Voltava para Salvador, entrava no avião, o bottom dizendo que eu era uma deputada. E por que eu usava? As pessoas queriam saber das ações de deputados. Se queixavam muitas vezes, sempre foi assim, de alguma votação, alguma coisa. Então, quem estava ao seu lado, você dava as suas explicações. Eu tinha colegas parlamentares que, quando saíam da Câmara, primeira coisa, tirar o bottom, para que as pessoas, para não ser questionados na rua. Tinham outros parlamentares que, de tão importantes que se achavam, não usavam nem dentro do Congresso o bottom. Se é para usar, então temos que usar. Não quis se eleger, é assim. Então, como diz o deputado do Distrito Federal, do PR, nós chegamos ao fundo do poço. Estão piores agora. Mas tem uma outra frase que diz o seguinte: o Brasil é o único lugar que tem jabuticaba e que tem uma oposição que concorda com tudo o que o governo faz. Em nenhuma parte do mundo, meus amigos, nasce jabuticaba, a não ser no Brasil. Você sabia? E eu adoro jabuticaba. E tenho pena que, como é caro, hein? Quando chega jabuticaba nos mercados, caríssimo jabuticaba. Mas é uma beleza jabuticaba. Dá muito ali por Goiás, as geleias deliciosas. Como eu gosto de jabuticaba. E outra coisa, quando diz a mesma frase, que vem dizendo que tem também, aqui no Brasil, nenhum lugar do mundo tem uma oposição que concorda com tudo que o governo faz. E que tem uma oposição. Como é que você é uma oposição que concorda com tudo? Então você é a situação. Porque você está numa oposição que o que for errada, você tem que apontar o que está errado. Porque senão você não está defendendo o povo. Está defendendo aquilo que lhe diz respeito, mas somente a você. Somente você se beneficia. E muitas vezes você recebeu o voto até porque era da oposição. E essa frase que fala da jabuticaba e que fala das oposições é uma frase de um deputado federal do PDT, que é um senador do PDT, que é o Pedro Táxi, sobre o silêncio da oposição após as denúncias contra Renan Calheiros, favorito à presidência do Senado. O Pedro Táxi, ele não é táxi, como se TAX, como você chama. Ei, táxi, para parar um carro. Ele é táxi, com QUES. O Pedro Táxi, ele é um senador que também está concorrendo à presidência do Senado. Mas, meus amigos, ele está concorrendo contra Renan Calheiros. Mas, meus amigos, essas frases que vêm bem a propósito do momento por que passa o Congresso Nacional, eu as digo aqui
com um sentimento de dor. O Senado vai escolher o seu novo presidente, que, ao que tudo indica, será Renan Calheiros, que é senador pelo PMDB de Alagoas. A Câmara também vota escolhendo o seu presidente. Vão voltar dia 1º, todo mundo senta. Logo, a primeira coisa a fazer é a grande votação, e a Câmara está preparada, cheia de faixa, cheia de tudo. E desse ano até, não vai ser um embate forte, não. O negócio já está tão resolvido que quem botou sua candidatura, ninguém nem fala. Pois bem, Câmara e o Senado. O Senado, eu já disse que o candidato é o Renan Calheiros, e na Câmara Federal, o candidato é o deputado pelo PMDB também, mas do Rio Grande do Norte, que é o Henrique Eduardo Alves. Bom, os concorrentes, como eu já disse, inexistem. Você está olhando para a televisão. O de terno mais claro é o Renan Calheiros. O de terno mais escuro é o Henrique Eduardo Alves. Todos dois nordestinos. O de terno mais escuro nunca foi presidente da Câmara, mas tem mais de 20 anos como deputado federal. Filho de um grande político do Rio Grande do Norte, que já foi governador e caçado pelo Rio Grande do Norte. Na época que eu me casei com o Humberto, o pai dele era governador do Rio Grande do Norte. O Renan Calheiros, muito ativo como senador, era unha e carne com Collor de Mello. Collor de Mello também é alagoano, veio, pelo menos, fez-se politicamente nas Alagoas, mas depois, enquanto Collor era presidente da República, os dois brigaram, e ele se tornou adversário de Collor de Mello. Depois conseguiu ser senador, depois presidente do Senado, muito envolvido e muito envolvente com a política. Ele, enquanto presidente, se envolveu num escândalo, só tem filhos homens com a esposa, mas se envolveu com uma jornalista que conseguiu dele tudo, inclusive uma filha. Ele só tinha filho, ela lhe deu uma filha. E mais, quando começou a sair o escândalo, ele resolveu acabar com o caso, e ela pediu um último encontro. Esse último encontro, ela saiu grávida. Se preparou bem, esperta essa menina. O nome dela também, Mônica. Parece que as Mônicas não são muito agradáveis aos políticos, não dá certo. Haja vista o que aconteceu com a Mônica Lewinsky lá nos Estados Unidos, no caso de Clinton, do presidente, que era aquela estagiária que teve um envolvimento com ele, que quase que ele perdeu, né? Ele teve que perder o mandato dele de presidente da República, presidente lá dos Estados Unidos. Pois bem, o Renan Calheiros dava para ela uma pensão maravilhosa, ela tinha dinheiro à vontade, ela tinha a casa onde morar, ela tinha o carro para andar, mas tudo vindo por intermédio de uma construtora, que tinha obras aos montes no governo. O escândalo, então, foi muito grande. A esposa dele não o deixou, uma senhora evangélica, sentiu muito, chorou, se emocionou, mas acompanhou o marido até o último momento lá no Senado. Ele não perdeu o mandato, mas deixou de ser o presidente do Senado, consequentemente o presidente do Congresso Nacional. Envolvidos com outras tantas problemas que se relacionam com dinheiro. Da mesma coisa, o Henrique Eduardo Alves. Foi candidato uma vez à presidência da República, à vice-presidência, teve que renunciar à candidatura de vice-presidente, porque tinha se separado da esposa, e a esposa deu com a língua no dente, e ele, para não ter um problema sério, resolveu então tirar a candidatura dele, para o nome dele não ficar tão em evidência. Agora, anos depois,
ele volta como presidente, era líder do PMDB, né, líder do PMDB na Câmara, tornou-se agora o presidente, candidato a presidente. A Dilma não gostava dele, mas agora até prefere que ele seja o presidente, então, da Câmara. Por isso é que vem a frase do deputado Ronaldo Fonseca: nós chegamos ao fundo do poço. Por isso é que vem a frase do senador Pedro Tax: o Brasil é o único lugar que tem jabuticaba e que tem uma oposição que concorda com tudo que o governo faz. E nós, como é que ficamos? Nem a Câmara, nem o Senado estão nem aí para nós. Quando chegar daqui a 2 anos, nós vamos votar neles mesmos. Muitos de nós e muitos deles vão voltar para o Congresso Nacional. O que está acontecendo conosco? Que estamos também tão insensíveis como estão os deputados lá em Brasília. Não quero nem falar na política local com relação a isso, porque eu acho um absurdo. Por mais que eu goste de Marcelo Nilo, que ele fique 4 vezes seguidas como presidente da Assembleia Legislativa. Também não gosto. Não gosto. Mas o PMDB define amanhã seus candidatos a presidente e também do Senado e da Câmara. De maneira proforme, a bancada do PMDB no Senado vai se reunir amanhã para escolher o candidato da legenda que concorrerá à presidência do Senado e à liderança do partido. Só tem ele mesmo. O PMDB até teve 1 ou 2 que mais ou menos se assanharam, disseram que não concordavam com o Renan Calheiros sendo candidato, que isso não era bom para o PMDB, mas quiseram, ficaram os 2 falando sozinhos, e então vai ter uma reunião proforme daquilo que já está resolvido. E segundo o presidente do PMDB nacional, que é o deputado Valdir Raupp, de Rondônia, cuja esposa também é deputada federal e ele é senador, Raupp, que já foi governador de Rondônia. Pois bem, ele é presidente nacional do PMDB. Até o momento, como ele diz, o Raupp, ninguém mais colocou seu nome para disputar a presidência internamente contra o senador Renan Calheiros. É como aquilo, o PMDB não está impondo um candidato. O PMDB se reuniu, a bancada do PMDB, 21 ou 22 senadores, e resolveram, então, votar entre si, como se fosse uma prévia, para saber quem era o candidato deles. Então, lá vai. E outra, tem o Tax, esse que falou das jabuticabas, que, de repente, começou a criar um problema e, a partir, faltando 3 ou 4 anos, que tem um problema que se fala também mais com o Renan Calheiros, aquilo ficou engavetado, e agora, porque o Renan Calheiros é candidato, essas coisas novamente vieram à tona. Mas é para ser assim. Não vem à tona, muitas vezes, porque a pessoa está lá no canto dele. Mas quando a pessoa voltar, é como Caetano. Quando o Caetano voltar, se quiser um dia ser novamente prefeito de Camaçari, muita gente vai mostrar o plano de governo de Caetano, aquilo que ele não cumpriu. As coisas que ele prometeu e não cumpriu. As coisas que foram erradas. Então, é sempre assim que as coisas acontecem. Então, uma pergunta e uma resposta que estava ontem no Twitter. Onde fica a saída de emergência do Brasil? Na Casa de Cachoeira? Onde fica a saída de emergência do Brasil? Na casa dos envolvidos com o mensalão? Essa pergunta vem bem a calhar por causa do incêndio lá acontecido no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, na Boate Kiss, porque só tinha uma saída de emergência. Mas nós sabemos que vocês estão vendo, hoje morreu mais um. E tem uma série de pessoas
pelo menos uns 10 que estão em estado crítico. Tem mais de 100 pessoas que estão hospitalizadas ainda. E nós temos muito que orar ainda por essas pessoas. Agora, eu fiquei decepcionada, meus amigos, foi com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que é mantida atualmente pelo PT. Enquanto Dilma ainda geme de dor junto ao povo brasileiro, se solidarizando com a família dos estudantes mortos em Santa Maria, dentro daquela casa de show, a União Nacional dos Estudantes mostrava-se distante. Sabendo que Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade universitária. Sabendo a UNE que ali a quantidade de mortos, talvez 98% sejam de estudantes. Pois bem, a UNE nem tchum, nenhuma nota, nada, estava distante. E os blogs importantes deste país estavam acusando. Eu é porque não falei ontem. A União Nacional dos Estudantes ignorou a tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Talvez porque as vítimas não fossem estudantes profissionais. A UNE é um engodo. Era assim que estavam postados em diversos cantos. Porque as vítimas não eram estudantes profissionais. O que quis dizer com isso? Porque a direção da UNE não se forma. Entram na faculdade e fazem política dentro da faculdade. Então, são políticos profissionais. Não querem terminar o curso e ficam permanentemente, saem daquela faculdade, então, entra em outra, entre outra, e essa é a função deles. E hoje, envergonhados, a UNE se pronuncia. A UNE soltou, somente ontem, uma nota de pesar pelos estudantes mortos em Santa Maria, 3 dias depois da tragédia, anunciando que está à disposição para levar conforto às famílias e assistência aos internados. Brincadeira, não é, gente? 3 dias depois. Não foram no outro dia, ali com estudantes de enfermagem, estudantes de medicina, estudantes de química que podiam ajudar, qualquer um de engenharia, o que fosse, dentista, ou quer dizer, odontologia, qualquer um poderia ter ido lá dar uma mão, mas não apareceram. Então, está aí a minha colocação com relação ao meu sentimento aqui, com relação à UNE, né? Que a gente tem tanto respeito pela UNE, pelos nossos estudantes. Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, uma notícia aqui que nós postamos, dizendo que vai se saber o nome das pessoas que aqui em Camaçari conseguiram a vaga para poder pegar os ônibus que a prefeitura vai mandar aqui para aqueles alunos que vão estudar em Salvador. Minha gente, eu gosto. Isso é que é importante que aconteça. Então está aí que nós temos que falar com relação a isso. E nossos estudantes aqui, de acordo com a coordenação de transporte universitário, cerca de 300 estudantes efetuaram o cadastro até a última sexta-feira, dia 25, e a lista com os nomes dos contemplados será publicada agora na segunda-feira, dia 4. Ainda, segundo o setor, atualmente os funcionários trabalham no processo de triagem dos cadastros e a lista final dos novos usuários do transporte universitário será afixada no posto de atendimento da estação rodoviária, situada no 1º andar, ao lado da administração da Sinarte e no balcão de atendimento da Prefeitura Avançada em Vila de Abrantes. Quem é da Orla vai para a Prefeitura Avançada em Vila de Abrantes. Quem é daqui de Camaçari vai ali para a estação rodoviária verificar se seu nomezinho saiu ali. Se contemplado e não apresentar nenhuma pendência, o estudante recebe a carteirinha provisória de acesso ao roteiro na hora. O posto do transporte universitário da sede funciona das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 5 horas da tarde.
E da Orla, por sua vez, realiza atendimento da 1h da tarde até às 5 horas da tarde. É diferente daqui da sede. E o transporte universitário é oferecido gratuitamente pela administração municipal para moradores da cidade que estudam em instituições de ensino de cidades vizinhas, como Salvador e Lauro de Freitas, desde que o curso não seja oferecido pelas instituições de ensino instaladas aqui na cidade de Camaçari. Ok? Então, tá aí, todo mundo está entrando. Quem já tinha o seu, já era cadastrado, não tem problema, basta só, né, Tamara? Tamara também aqui é estudante também, está fazendo jornalismo, então ela já usou, ano passado, o ônibus, né, e esse ano ela já tem assegurado o direito dela. Não é bem, não é beleza isso? Pois é. Meus amigos moradores da Rua do Rosário, lá na Bomba, eles estão reclamando de obras inacabadas. Que obras inacabadas? Vamos ver quais são essas obras inacabadas. Algumas casas na Travessa do Rosário, localizada no bairro da Bomba, foram demolidas em virtude das obras de revitalização do rio Camaçari, o que deixa a comunidade contente por ver que o serviço foi iniciado. Mas a demolição incompleta das casas vem deixando os moradores inseguros, pois facilita ações de bandidos. Com certeza, né? Aí o pessoal eles são tirados das casas, né? E aí fica aí abandonada, semi-derrubada, né? Porque não completou, não derrubou totalmente. E os marginais, né? Vindo, se apossando do local, colocando a vida da gente em perigo, né? Vocês ficam inseguros? Inseguros. Eu como evangélica, eu chego tarde, às vezes, da igreja, né? Eu e meu esposo, né? Nossa filha. E a gente chega aqui meio assim, só Deus mesmo por nós, né? O que está afetando, na verdade, é a insegurança que a gente estamos tendo nos locais que eles estão demolindo, mas não está demolindo completamente, está demolindo pela metade, deixando que as casas fiquem inteiras em alguns locais onde se encontra um foco de pessoas que vêm consumir alguma coisa dentro. E aí, algumas pessoas que vão para a igreja, os crentes que atravessam nesse beco, e você vai filmar o beco, você vai ver que é uma coisa esquisita. Então, na descida, na ida e na volta do pessoal ir para a igreja, muitas pessoas, muitas vezes, ficam na frente da minha porta, observam que o saciseiro quer tomar até as coisas do povo. Então, é bem feito que eles procurem fazer as coisas com perfeição. Quando for demolir de total. Não deixar... demole de um lado, deixa o outro. Aí tem uma chuva, o cara vem se esconder na onde? Vem de lá da Feira do Pau, um bolo de gente para poder ficar igual a Cracolândia aqui na porta da gente? Não pode, tem que demolir completamente. Camaçari vai ficar cada vez mais, como diz Ademar, né? Como é que ele falava na campanha dele? Fazer muito mais e fazer com que as pessoas se sintam seguras, né? Vou aproveitar a oportunidade e falar, né? Ver se a Coelba vai estar nos ouvindo ou nos assistindo, para ver essa questão do poste aqui, que eles vieram mexer aqui na energia, e essa lâmpada, não sei se queimou, sei que ela não está acendendo, e aqui essa parte é uma curva, como vocês estão vendo, uma curva fechada, e aí com essas casas aqui que não foram demolidas totalmente, e sem a energia, fica ainda mais perigoso para a gente, morador. É isso aí. Então está aí, a nota está bem falada. Quero agradecer ao senhor que fez essa colocação que procede. Tem que fazer o serviço bem feito, né? Caetano não tirou? Então ali, botasse embaixo. Vamos até embaixo ali. Senão, a turma invade. Eles querem um cantinho para poder fumar e para poder ali se esconder, ali ameaçar, né? Muito interessante essa colocação. É um bairro residencial. É a proximidade do centro da cidade, rota de fuga, se acontece, então, por maior razão ainda de se ter maior segurança. E nós temos que dar segurança a esse pessoal todo. Eu falei em segurança, aí me veio à cabeça a imagem do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Estava lá em recesso, né, todo mundo de férias, e está voltando a ecoar a voz que nos apacenta o coração. Ele está cobrando a ficha limpa no judiciário. O ministro Joaquim Barbosa, ele enviou
ontem ofício aos presidentes dos tribunais brasileiros cobrando a aplicação da ficha limpa no judiciário. O ministro encaminhou o documento na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça, órgão que retomou suas atividades hoje, após o recesso do fim de ano. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em julho do ano passado, uma resolução exigindo ficha limpa para a contratação de funcionários comissionados, ocupantes de funções de confiança e terceirizados no Judiciário. O prazo para a prestação de informações venceu em dezembro do ano passado e no despacho de hoje, quer dizer, de ontem, o Joaquim Barbosa concede prazo de até 30 dias para que os tribunais se adequem às regras e prestem informações. Olha, ele é de joia, né? Eu gosto, viu? Eu gosto desse nosso presidente do Supremo Tribunal Federal. E vai ser assim. E na política, deveria ser assim. Aquele que não é ficha limpa, depois recorre, e aí passa o tempo todinho, consegue se eleger, e para sair, para ir embora, é uma tristeza. Devia valer para tudo. Teve problema, não resolveu antes da época das eleições, não teria nem o direito de se filiar. Nem o direito de se filiar. E eu me lembrei também daquela Patrícia Acioli, daquela juíza. Vai ser agora o segundo dia do julgamento dos 3 acusados de matar a juíza Patrícia Acioli, no 3º Tribunal de Júri de Niterói, do Rio de Janeiro, contará com depoimento hoje dos réus. O primeiro a depor foi Giovannes Falcão, que negou a participação na execução da juíza, quer dizer, da magistrada, e disse que foi acusado de forma covarde pelo já condenado a 21 anos de prisão pela morte da nossa juíza Acioli, que é o cabo Sérgio Costa. Ele disse que não teve nada a ver com o caso, né? A Patrícia Acioli, uma moça corajosa, que enfrentou, né, traficantes, enfrentou os policiais, comandantes de guarnição, enfrentou bicheiros e acabou morrendo, né? Pela ordem, o réu Jefferson de Araújo Miranda seria o primeiro a depor, mas ao negar o benefício da delação premiada oferecida pelo Ministério Público, pediu para deixar o plenário alegando que não passava bem. Ainda prestará depoimento Júnior César de Medeiros. Ainda poderá ocorrer o debate entre a defesa e a promotoria. Os réus respondem por homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha, estão sujeitos a penas que variam de 2 a 30 anos de prisão. O primeiro dia do julgamento, ontem, foi marcado pelo depoimento de 6 testemunhas de acusação, 7 de defesa e 2 informantes. Patrícia Acioli, a juíza assassinada, era juíza do Tribunal de Júri de São Gonçalo. Foi morta com 21 tiros na porta de sua casa, em Piratininga, Niterói, no dia 11 de agosto de 2011. Ao todo, 11 policiais militares são acusados de terem participado do crime. E outros 7 acusados aguardam decisão do Supremo Tribunal de Justiça para que o julgamento seja marcado. Bom, um pulo lá e um pulo aqui para nós. Vamos ver aqui em Camaçari o estado crítico da Rua Mundo Novo, no POC 2. O pessoal está reclamando, hein? Do POC 2. Vamos lá, Tamara. Esta é a situação da Rua Mundo Novo, no bairro POC 2. Este esgoto escorre por toda a rua e as pessoas acabam pisando nos dejetos, o que coloca em risco sua saúde, sem contar o mau cheiro, que é muito desagradável para a população do bairro. Os moradores ainda ressaltam que essa situação acontece há um bom tempo. Geralmente é direto. E aí quando chove mesmo forte, aí é que alaga tudo aqui. Até a rua da gente fica tudo acabada. Cheio, ó. Não é água de chuva, né? Água de chuva e água dos esgotos também, das casas também, né? Aí a gente fica todo mundo parado. Lá em casa mesmo, quando chove e quando tá um tempo forte, alaga tudo.
Aí a gente fica desse jeito aí, um mau cheiro, a criança passando, indo para a escola, né? Que a gente tem nossos filhos, tem que ir para a escola, tem que passar por aqui. Aí, como é que fica uma situação dessa, né? Fica difícil. Incomoda bastante. Bastante. Aqui tá pior do que mangue, tá um descalço. A gente não pode passar, uma criança não pode passar, não tá em esgoto. Principalmente essa rede de esgoto que fizeram aqui, que fica entupida aí, ó. Esculhambando. Fizeram, não concluíram, tá aí desse jeito, entope. É um sacrifício danado aí pra gente. Sair de casa é difícil, né? É. Aí mesmo, isso aí é direto. Aquela outra ali, ó, é direto. Entupimento aí direto. A gente liga para a Defesa Civil fala que é com a Embasa, aí a Embasa fala que é com a Defesa Civil. E aí fica um jogo de empurra e a gente fica nessa situação. E você, seu dia a dia aqui, quando você está em casa, fica bem complicado, né? O mau cheiro, insetos. A gente está sentindo bastante dor de cabeça, ânsia de vômito. Essa noite mesmo eu levantei umas 2 vezes para vomitar por causa do mau cheiro. E fora que as crianças não podem mais brincar aqui. Para chegar em casa agora tem que andar com cuidado, né? Porque pode pisar nessa água suja. Pode, a menina ali já pegou micose, porque na frente da casa dela estava escorrendo bastante água. E aí, como não tem ninguém para fazer nada, ela mesmo foi dar um jeitinho e acabou pegando micose nas mãos e a mão dela tá com micose bastante feia, viu? Uma grande consequência das obstruções dos esgotos também são os lixos que as pessoas jogam nas ruas. Como vocês podem ver, a quantidade de material que esse operário está tirando desse esgoto que está entupindo. Então, cabe a conscientização da população de jogar os lixos em seu devido lugar. O coordenador da CEINFRA, Simval Oliveira, esteve presente no local com sua equipe para fazer a obstrução do esgoto. Segundo ele, o que facilita o entupimento é o despejo inadequado de lixo nas ruas e a tampa do esgoto, que está localizada na esquina, o que muitas vezes não suporta o peso dos carros. Logo, ele pede a colaboração da própria comunidade para descarregar o lixo em lugares apropriados. Mas os moradores também fazem um apelo para as autoridades. É que eles façam dê um jeito, né? Que a gente também precisa, né? Eles estão lá no limpo e a gente vai ficar aqui no lixo? Tá difícil. Que as autoridades tomem providência, né? Com isso, porque a população não aguenta ficar nesse mau cheiro, né? Olha, se a música do piano foi linda, a reportagem foi dolorosa, né? Você vê aquele senhor pisando nesse esgoto, você viu aquela senhora falando na micose, na mão da criança, ali é no corpo, nos pés, né? Ela falando de enjoo, de dor de cabeça. Meu Deus, não tem quem aguente conviver assim. Agora, quando ela falou que passa para a Defesa Civil, que aí devolve a bola para a Embasa, que devolve por sua vez para a Defesa Civil. É melhor vocês armarem uma mesa de ping-pong, colocar a bola de um lado para o outro, enquanto eles conversam, rebatendo a bola, vocês vão ver em que resultado que eles vão fazer. E por outro lado, eu fiquei satisfeita quando vi o coordenador da CEINFRA, o Simval Oliveira, né, chegando ali, que pode ser que a prefeitura resolva, porque não interessa quem é que vai resolver. Tudo, o responsável por tudo é Ademar Delgado. Ele que é o prefeito. Então, é aquilo. Indiretamente, é ele que é o responsável. Olha bem o que eu vou dizer para vocês. É como uma das notícias que eu tinha que dar agora. Olha um absurdo. Quem é o governador do nosso estado? É o Wagner. Portanto, ele é o responsável pela segurança. Ele não vai pegar em armas, mas ele é o responsável pela segurança. O prefeito de Camaçari, ele também não vai pegar ali ferramentas, enxadas e tudo mais, para poder desentupir e resolver o problema do esgoto. Mas ele é quem vai fiscalizar ou mandar fiscalizar, porque vai refletir sobre ele. Ele é que coloca as pessoas no cargo, a mesma coisa é o governador. Se é o governador quem nomeia o secretário de segurança, o comandante da PM, então se é a criminalidade,
continua a nos afrontar, é porque a polícia não está conseguindo ser mais forte que os marginais, não. O traficante, o assaltante de banco, o pedófilo, o estuprador, os assassinos, todos estão ganhando da polícia. Estão ganhando. A polícia não está conseguindo ser mais forte do que eles. Então, Vossa Excelência, o prefeito de Camaçari, Vossa Excelência, o governador do estado, vocês são os responsáveis, indiretos, por tudo o que acontece. O governador como um todo, pelo estado da Bahia. E aqui, no nosso ambiente, nessa ilha que é Camaçari, né, que é esse ambiente nosso, que circunda aqui, que é a nossa fronteira, chamada Camaçari, dentro dela, o responsável é o prefeito. Então, no caso do que eu estou falando aqui, do governador, é porque ninguém aguenta mais. Nós vivemos agora correndo com medo de traficantes. Por exemplo, o governador tem que transmitir força para a polícia, ele tem que apoiar os seus comandantes, ele tem que dar segurança à guarnição em armamentos, viaturas, fardamento, coletes para essa turma toda. Então, tem que visitar sempre a tropa e tem que fazer com que eles reconheçam, conhecer cada um, os valores de cada um policial. O governador tem que visitá-los, tem que dar um salário digno, coisa que eles, os militares, não possuem. Nem os professores aqui desse estado pode-se dizer que tem um salário digno. Imagine se começa a falar destes dignos e importantes servidores que são os professores. Eu vou me queixar do governador até o sol se pôr e depois o sol raiar novamente. Porque é muita coisa para dizer. Por que eu estou falando isso? Por causa de Itabuna. Traficantes proíbem mutirão da limpeza em bairro, lá em Itabuna. Quando eu vi esta notícia, foi que eu disse, meu Deus, o governador está ruim, muito ruim. Então, nós estamos vendo, porque lá, o governador manda a polícia militar para lá também. Então, temos que verificar quem que está errado nisso tudo. Enquanto o governador fica passeando, ele esteve lá no Japão, esteve lá na China, aliás, foi para lá. Volta todo falante que nada, correu da festa do Bonfim e de uma série de coisas, porque senão tinha ido em outra data. Mas eu não estou satisfeita. Absolutamente estou satisfeita. A população está reclamando da iluminação da Rua do Futuro no POC 1. É outra coisa, prefeito, outra coisa. O senhor estava lá nas luzes de Brasília. Foi lá ver o que a Dilma tinha para vocês. Mas tem que cobrar do pessoal para que eles rodem essa cidade de Camaçari. Que não está bem, não. Essa obra que nós estamos vendo aqui, no centro, é obra do governo federal. A prefeitura entrou como uma parte. Mas isso eu não conto. Eu já quero ver, são ações. É o que é importante. Vamos ver o que aconteceu lá no POC 1. Os moradores da Rua do Futuro, no bairro do POC 1, vêm sofrendo cotidianamente com a falta de iluminação elétrica. Eles se queixam a questão das luzes incandescentes que não fazem a iluminação adequada e alguns postes também que não acendem. Porque fica ruim das crianças brincar, fica ruim da gente ficar na porta e tá a luz tudo, tem 3 postes apagando a luz direto e também as luzes amarelas, a rua fica turva, apagada e tá tendo muita bandalheira, sabe? É bom que a gente mesmo. Ali tem uma praça, eu caí, que tem uma praça. Aí as crianças daqui, de outros bairros, não podem brincar, porque vem a bandalheira de outros bairros e fica tudo aí fica escuro. Aí é muito perigoso para as crianças brincar. Segundo os moradores, os postes são distantes e a iluminação é muito fraca, o que facilita a ação de criminosos. Dona Firmina faz um apelo. As autoridades, lembrais que a gente que mora no POC precisa de uma tranquilidade. Eles precisam de todos os dias ele vir rever o que está acontecendo nos bairros.
Bom, nós temos uma ouvinte na linha e eu vou saber o que é, uma denúncia. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, meu filho. Vamos A industrial, Sumaré, não tem lugar para idoso. No lugar da frente, eles fecharam, aí deixa os passageiros todos entrarem, aí quando vai abrir o fundo, já não tem mais lugar para os idosos deficientes. Não tem marcação para idoso. Você vê que na cooperativa tem lugar para idoso, todos amarelinhos. Tem pessoas sentadas, quando a gente vai vindica, já não gosta. Você faz poluição, um lugar que não está marcado para idoso. Não estou ouvindo nada. Você não entendeu? Pois é. Você não entendeu? Eu entendi. É uma empresa de ônibus, não é isso? A empresa industrial. Que faz a Lama Preta, a POC. Isso. Então, não respeita o lugar dos idosos. Não tem lugar marcado para idosos. Sim, não tem lugar marcado, não. Mas todo mundo sabe. Como é seu nome? Selma. Viu, Selma? Todos nós sabemos que aqueles primeiros bancos é para o idoso. Não é isso? Então está marcado. Agora, veja bem, isso é uma má educação. Então, o próprio motorista do ônibus, ele pode chamar atenção. Agora, o que acontece, Selma? Às vezes o próprio motorista tem medo daquele usuário que sentou no banco. Mas tem que se fazer uma denúncia, como você está fazendo agora, e que tem que haver uma fiscalização, e a pessoa que não oferece o lugar tem que ser punido. A empresa de ônibus tem que tomar a providência. Ela tem que ter filmagem. E filmar a pessoa que sentou naquele lugar, e a pessoa, então, ser procurada e responder na justiça. Então, só vai assim. Agora, que me deixa indignada, está aí uma senhora reclamando. A empresa é obrigada a ter o lugar marcado. E o motorista, ele para dizer, se não tiver aquilo ali marcado, por favor, esse lugar é de uma senhora. Olha, você não pode sentar aí. Ah, porque não tem ninguém. Então, se não tem ninguém, mas chegar uma senhora, você vai levantar. Tem que dizer, entendeu? E se não levantar, providências têm que ser tomadas. Tem que ter em todo coletivo um sistema de filmagem. É bom que denunciem o ônibus que não tem esse sistema de filmagem. Então, está aí uma colocação nossa que nós temos que falar, né? Então, quero um abraço para a senhora, viu? Um abraço, meu carinho, minha admiração. Aí, esse pessoal da Lama Preta. E qualquer coisa, estamos a ordens. Viu? Olha, nós temos agora uma entrevista. Aí lá ele vai entrevistar o Ferreira Júnior, que hoje vem documentado. Ele que é presidente da Associação dos Motoristas, dos Mototaxistas de Camaçari. Todos aqui, a comunidade toda é acostumada a andar com os mototaxistas. E todo mundo quer saber se o pessoal, o mototaxista, ele está habilitado, né? Porque corre risco. É uma coisa que a gente anda meio solto, né? Ali atrás daquela moto. Paga menos, chega mais rápido, né? Que vale a pena. Então, ele vem falar sobre isso e, ao mesmo tempo, que ele também vai esclarecer para os seus companheiros, seus colegas mototaxistas. Ele está atento e agradeço muito que ele venha aqui no nosso programa e que possa falar com todos vocês. É uma paradinha rápida e voltamos já já. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada.
Estamos de volta aqui no programa Simara Ellery com a nossa segunda parte, que é o momento das entrevistas. Hoje eu estou aqui no estúdio acompanhada do Ferreira Júnior, que é presidente da Associação dos Mototaxistas de Camaçari. E que a gente sabe tem uma boa liderança, uma boa relação e tem feito muito para colaborar com as seguranças, com as normas de conduta, né, levando uma série de informações e mobilizando a comunidade em prol dessa categoria, que, como Simara Ellery disse agora há pouco, uma categoria que colabora muito para os moradores de Camaçari. Boa tarde, como é que está você, Ferreira? Bastante despreocupado, né? Graças a Deus, hoje o mototaxista é uma realidade em nossa cidade. Nós movimentamos a economia do nosso município. A senhora há de convir que hoje o número de lojas, né, que vende peças de reposição de peças de moto é muito grande. Quantas concessionárias vieram para Camaçari depois da nossa existência? Enfim, Camaçari hoje não vive mais sem o mototaxista. Inclusive, é o único transporte hoje que funciona 24 horas em nosso município. Sem contar que dribla o engarrafamento, dribla esse tipo de dificuldade que a gente vê na cidade, inclusive que vê na própria cidade de Camaçari, né? A moto acaba que permeia com mais rapidez, mais velocidade, né? Com menos tempo. Eu preciso só atender uma ligação, tá certo? Okay. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? É Paulo que fala da Inocop. Pronto, Paulo, pode falar. Ferreira, é relacionado a esse preço, rapaz, de mototáxi. A gente pega aí mototáxi aleatório, tem alguns, a gente chega e diz, é quanto? O caso é 5, é 4, é 3. Como é que isso é feito? Como é que isso é controlado? Porque R$5, por exemplo, do centro para Piaçaveira é um absurdo. Para Inocop, é muito caro, cara. Pro Paulo, então, a gente pede o carro da empresa, R$15, R$20. O cara não gasta nem um litro de gasolina, pô. É isso aí. Tem que fiscalizar melhor isso aí. Ok, obrigada, viu, Paulo, pela sua pergunta, que a gente aproveita, que a gente vai falar sobre normas de segurança, mas já aproveita e responde essa pergunta. Esse é o grande problema que nós temos enfrentado, porque a moto é transporte individual de passageiro. Então, a moto não é um transporte coletivo, que leva vários passageiros, entendeu? Então, a moto nós transportamos um passageiro por viagem. Então, é um transporte diferenciado. Então, por isso que também existe uma certa diferença na questão dos valores. Nós não podemos comparar a moto com o coletivo. Mas esse valor poderia ser tabelado. Essa área de convite é o seguinte, que o nosso combustível é um dos mais caros do estado da Bahia. Certo? Existe uma organização que ninguém denuncia em Camaçari, que todos os postos, os preços são todos tabelados, entendeu? Os preços são únicos, não existe uma concorrência. Há de convir que o preço do combustível em Camaçari é um, e na orla, que também é Camaçari, é outro, é bem menor. Só que a questão é que a população também não pode ficar vulnerável a essa situação, porque às vezes você sai de casa e não sabe quanto é que você vai gastar no transporte de mototáxi. Só que a responsabilidade da questão de tarifar de valores, tipo transporte coletivo e outras tarifas públicas, é da responsabilidade do executivo, não é do sindicato nem da associação. Só que o executivo também não estava podendo ainda regulamentar a questão do valor do mototáxi, porque nós ainda não tínhamos a placa vermelha. O que credencia o mototáxi é a placa vermelha. Então, com falta dessa placa, o Poder Executivo ficava impossibilitado de tarifar o valor do serviço de mototáxi. E que, infelizmente, hoje nós só temos em Camaçari 300 mototaxistas, ou melhor, retificando, 348 mototaxistas que eles estão habilitados a colocar placa em virtude do curso de capacitação. Curso esse que é uma resolução do 350 do Denatran, da responsabilidade do governo federal e do governo estadual promover esse curso. Esse é o grande problema e esse é um dos motivos pela qual eu estou aqui para falar um pouco sobre essa questão do curso que nós estamos aí. Ferreira, nós estamos aqui para falar do curso, mas eu gostaria que você levasse essa informação do nosso telespectador, porque, de fato, mesmo não tendo a normatização a respeito da tarifa, você, enquanto presidente da associação, pode sugerir preços. Porque, por exemplo, daqui, outro dia, aqui na porta, aqui é Radial A, ao lado do Bradesco, até ali, o centro foi R$4. Entendeu? Daqui até ali, a pracinha do outro lado da praça,
R$4. Então, eu entendo perfeitamente o que você, Paulo, trouxe para a gente aqui. Agora vamos voltar para o assunto. Eu gostaria que você levasse a sugestão de Paulo para que a gente consiga normatizar e equilibrar os valores na cidade. Esclarecendo essa questão é o seguinte, nós trabalhamos na lei da compensação. A orientação que eu dou aos companheiros é que seja tarifa única dentro da área urbana. Então, daqui para Glebaé, nós cobramos, o correto é cobrar R$4. Nós não cobramos R$5 nem R$6. Não deve se cobrar esse valor. Por quê? A lei da compensação. Então, se eu transporto uma pessoa daqui do centro para, no caso, a igreja São Tomás do Cantuária, eu vou cobrar R$4. Porque se eu for também para Glebagá, se eu for para Glebaé, eu vou cobrar o mesmo R$4. Então, nós trabalhamos na lei da compensação. Porque quando a senhora pega um coletivo, se a senhora pegar um coletivo aqui e soltar no próximo ponto, a senhora vai pagar o mesmo valor que a senhora pagaria se fosse para o Hospital Geral. Mas se eu pegar um táxi, eu não pago. E o mototaxista tem que se tomar como referência mais um serviço personalizado e não um serviço coletivo, porque, como o senhor disse, é uma pessoa só. Mas, assim, vamos deixar esse assunto para outro momento, porque a gente está com a pauta aqui também para ver a respeito das novas regras, que é o motivo principal que você está aqui, que é para a gente batalhar pela questão da estrutura do curso que vocês estão precisando para cá. Houve uma nova resolução, né? Agora, em agosto, começou a exigir, ele já tem 2 anos adiando esse momento, provavelmente vão adiar por mais 2 anos, mas a questão é que a gente não está nem tão interessado em governo adiar. A gente quer que o governo monte, sim, a estrutura de apoio para que oriente, não é isso, Ferreira? Os mototaxistas no curso que vocês são obrigados a tomar. Você explica um pouquinho mais para a gente isso. A questão é a seguinte, para que você possa ser um mototaxista, é necessário que você tenha, no mínimo, 21 anos de idade, 2 anos de habilitação e a motocicleta tem que estar em nome do condutor, do proprietário. Então, esses são os requisitos para que vocês possam realmente ser um profissional de 2 rodas. Mas, diante de tantos acidentes que vem acontecendo em todo o Brasil com motocicleta, então veio a lei 12.009, que foi regulamentada no 2012, com a questão, em 2009, né, quando o presidente Lula sancionou a lei. Posteriormente, inclusive Camaçari foi o primeiro município a reconhecer a profissão, que nós não tínhamos profissão, não tínhamos reconhecimento. E esse reconhecimento veio através da regulamentação e, posteriormente, veio a resolução 350, que diz que para que eu possa ser mototáxi, para que eu possa transportar passageiro, eu tenho que estar habilitado. Além de ser habilitado, tenho que tomar um curso de capacitação. Subentende que esse curso são 30 horas de aulas, entre teoria e prática, para que eu possa realmente ter capacidade, ser um profissional e dar segurança àquelas pessoas que eu estou conduzindo. Qual a necessidade que você vê de se tomar este curso? Você que já atua há muitos anos aí no mercado, qual a necessidade que você vê? Olha, eu participei do curso, eu tomei o curso e após a conclusão do curso, eu cheguei a uma conclusão. Depois de muitos anos pilotando motocicleta, lamentavelmente, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu não conhecia a moto, eu não sabia pilotar moto, nem tampouco transportar passageiro. Após o curso, eu cheguei a essa conclusão. Então, eu vi a importância desse curso. É um curso que deveria, inclusive, todos aqueles que foram tirar a habilitação categoria A, esse curso deveria estar nas autoescolas, mesmo que ele não fosse um profissional, mas se ele tomasse esse curso, seria 2 coisas. Ou ele deixaria de ser motociclista, ou ele seria o motociclista após esse curso que eu tomei. Inclusive estimula, pelo que eu sei, a direção defensiva, que Não, isso é fundamental. O curso ele é completo, sabe? O curso você tem a questão da pilotagem, você tem a questão do tratamento com as pessoas, enfim, a questão de higiene. O curso é um curso realmente muito importante. Agora, o grande problema nosso é o seguinte, que a resolução 350, ela diz o seguinte, que o Conselho Nacional de Trânsito, ele falou o seguinte, que o curso, na forma dessa resolução, será ministrada pelo órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, ou por entidade e instituição por ele autorizada. O que eu quero dizer com isso? O DETRAN, ele tem a obrigação de dar o curso para essas pessoas, para nós mototaxistas, ou credenciar alguma instituição, no caso seria as autoescolas, entendeu? Para que essas pessoas pudessem se qualificar.
Na Bahia não existe, não tenho conhecimento que não existe nenhuma autoescola que esteja credenciada a dar o curso. E agora nós estamos com um problema. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque dia 2 de fevereiro, quem estiver transitando sem a placa vermelha, essas motos serão atuadas, serão multadas e serão apreendidas. Agora, de que forma nós vamos sair desse problema se nós não temos onde tomar o curso? Isso. Eu vejo, assim, identifico claramente que as questões, o ponto-chave não são as questões de segurança, né? Porque, né, pela resolução, tem que se ter o aparador de linha, que a gente até passou agora aí há pouco na imagem, que seria um corta-pipa, o protetor de pernas, que chamado também de mata-cachorro, que protege o motor e a perna do motociclista, e as aulas, né, para que vocês consigam obter os protetores de braço, de joelho também, né, de perna, e a placa, as aulas para que você obtenham as placas vermelhas. Quem não tiver isso até dia 2, assim como o Ferreira falou agora há pouco, vai perder 5 pontos na carteira, terá o veículo apreendido e terá que pagar uma multa de R$ 127,69, sendo que, na realidade, vai estar, como você disse na outra entrevista, à margem da lei, numa conduta marginal, porque não está regulamentado, né? Pode ser questionado, inclusive se vier a ter um acidente, ser responsabilizado mais gravemente, por conta de não estar com sua licença 100% regulamentada. Então, o que a gente agora precisa fazer para que esse curso saia para os motociclistas daqui de Camaçari? Olha, pronto, como o trânsito daqui é municipalizado, eu estive, antes de vir para cá, em contato com o superintendente de trânsito e transporte, sabendo eu que é obrigação do Estado, mas também é dever do município, porque não pode se omitir de uma responsabilidade que também é do município, que uma vez que se o município regulamentou a profissão, então é da competência do executivo entrar em contato com o Detran, entendeu? Para que eles possam dar uma resposta para os mototaxistas. Então eu tive uma reunião agora, um contato com o superintendente, e ele me garantiu que vai estar ainda por esses dias com o diretor do Detran do estado da Bahia, para que ele possa nos dar a resposta, porque nós tivemos aqui 300 mototaxistas, já participou do curso. Esse curso foi patrocinado, foi oferecido pela escola pública do Detran. Inclusive, pela primeira vez que Camaçari teve essa escola pública aqui em Camaçari, eles ficaram durante várias semanas para capacitar esses profissionais. Só que nós temos 800 mototaxistas, agora, por exemplo, nós temos 500 mototaxistas aguardando a escola pública retornar para o nosso município ou credenciar as autoescolas. Só que os dias estão se abreviando, não dá mais tempo para poder atender essa demanda. E o que fazer? Já que no dia 2, segundo a lei federal, vai ter que ser cumprida. Agora, segundo a internet, existe uma expectativa de adiar isso por mais algum tempo, né? Você acredita nisso? O que a gente vai poder fazer? Além de pressionar os órgãos municipais para que aconteça. Olha, essa resolução, ela foi publicada no dia 14 de junho de 2010. Desde 2010, estão adiando. Então, segundo o contato que eu tive com o Sindicato de São Paulo, que o Denatran está irredutível. Eles não estão, disse que não vão adiar. Então, nós estamos nesse impasse, se vai adiar ou não. Inclusive, eu tive um contato agora com Simões Filhos, que também é regulamentado, Dias Dávila, Mata de São João, Candeias, Lauro de Freitas, e nós estamos nos mobilizando. Caso o Denatran não prorrogue o prazo, nós vamos fazer uma grande paralisação em Salvador, ali no Detran, porque eu acho que quem está fora da lei não somos nós, e sim o Detran, que está praticando improbidade administrativa, porque não está atendendo uma resolução, uma lei federal. Então, quem está à margem da lei não somos nós, e sim o órgão que deveria estar cumprindo a lei. Então, nós não vamos pagar pelo erro ou pela incompetência administrativa. Então, por isso que nós estamos nos mobilizando, não só Camaçari e a área metropolitana, mas também nós tivemos contato com São Paulo, já começamos com o pessoal do Rio de Janeiro, Fortaleza, inclusive Fortaleza é a primeira capital do Brasil a ter a profissão mototaxista. Então, nós não estamos de braços cruzados, nós estamos mantendo esse contato a nível nacional para que possamos juntos fazer uma mobilização contra esse absurdo e essa situação pela qual nós estamos vivendo hoje, não só em Camaçari, mas também em todo o Brasil. Bom, é isso aí.
o nosso tempo está esgotado, Ferreira. Adorei você ter vindo aqui, esclarecer a população, tranquilizar também, para que as pessoas saibam que aqui em Camaçari a associação está pressionando sim para que você tenha acesso a um mototaxista regulamentado, com tudo certinho, com as normas de segurança todas ali de acordo. E a gente vai acompanhar de perto todo esse trabalho de vocês. As portas estão abertas. Tá certo? Eu que agradeço mais uma vez essa casa por nos dar a oportunidade, por falar para vocês que estão nos assistindo, para mostrar a importância que tem o mototaxista regulamentado, porque é mais seguro e para que a sua vida não seja passageira, use moto cadastrada. É isso aí. Então, obrigada a você pela participação e amanhã a gente está por aqui de novo, tá? Até lá.